Mentes milionárias pensam assim: o guia definitivo para construir fortuna. Introdução. O que diferencia? Quem constrói fortuna? Me diz uma coisa com toda sinceridade. Você já parou para pensar por que algumas pessoas constroem verdadeiras fortunas, enquanto outras vivem correndo atrás do dinheiro o tempo todo? Eu também me fiz essa pergunta. Muitas vezes. E olha, não foi por falta de esforço, talento ou até inteligência. Eu via gente batalhadora que acordava cedo, trabalhava duro, mas o dinheiro parecia escorrer pelos dedos. Enquanto isso, outros pareciam jogar um jogo completamente diferente, um jogo mental. E foi aí que a ficha caiu. O que separa quem prospera de quem apenas sobrevive é a forma de pensar. Não estou falando de pensamento positivo vazio, daqueles que a gente finge que acredita só para se sentir melhor por 5 minutos. Estou falando de mentalidade estruturada, firme, alinhada com prosperidade de verdade. Uma mente que não se sabota, uma mente que enxerga além do agora, que planta com paciência, que colhe com consciência. Sabe o que eu descobri nesse caminho? Que as mentes milionárias têm padrões. Elas funcionam de um jeito diferente. Elas tomam decisões com calma, mesmo na pressão. Elas veem oportunidades onde a maioria vê crise. Elas investem em conhecimento antes mesmo de ter capital. E, principalmente, elas valorizam o invisível, os pensamentos, as emoções, os hábitos internos. O mais louco é que isso tudo pode ser aprendido. Sim, você leu certo. A mentalidade de riqueza é treinável. Ela não é dom, nem privilégio de gente que nasceu em berço de ouro. É uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver, inclusive você. E se você está lendo esse livro agora, é porque já deu o primeiro passo. Aqui eu quero te mostrar, sem enrolação, como pensam os que constroem fortuna de verdade. Não com mágica, mas com consciência. Não com fórmulas prontas, mas com transformação de dentro para fora. Vou abrir contigo os bastidores dessa mente milionária. Vamos juntos desconstruir mitos, quebrar crenças e reconstruir uma nova forma de pensar. Porque, no fim das contas, riqueza é só a consequência. A verdadeira causa está dentro da sua cabeça. Preparado para mergulhar nisso comigo? Então vambora, porque a jornada está só começando. E pode confiar. Depois que você muda sua mente, nada mais na sua vida fica igual. Antes de mudar a vida, eu precisei mudar a cabeça. Ei, posso te contar uma coisa bem pessoal? Não é papo motivacional pronto, nem frase bonita de Instagram. É uma virada de chave real que mudou completamente o meu jeito de viver, ganhar dinheiro e enxergar o mundo. E olha, não começou com dinheiro, começou com pensamento. Durante muito tempo, eu achava que para enriquecer era só fazer mais. Trabalhar mais, vender mais, aprender mais técnicas, correr mais atrás. E não vou mentir, até que funcionava, mas só até certo ponto. Era como tentar encher um balde furado. Eu me matava de trabalhar e o dinheiro nunca dava conta. Sempre escapava por algum buraco invisível. Até que um dia, no meio de mais uma madrugada sem dormir, cansado, frustrado, com a cabeça girando, caiu a ficha. O problema não é o que eu tô fazendo, é o jeito que eu tô pensando. Sim, mano. O segredo da riqueza não tá só no que a gente faz. Tá, principalmente, em como a gente pensa. É como se o nosso mundo externo fosse só o espelho da nossa mente. E se lá dentro tá bagunçado, inseguro, limitado, adivinha? Aqui fora tudo trava, emperra, desanda. Eu comecei a prestar atenção nos meus pensamentos, nas palavras que eu usava, nas crenças que repetia desde criança, tipo, dinheiro é sujo, quem enriquece é porque explorou alguém, não é para mim. E aí entendi. Enquanto minha mente estivesse programada para a escassez, o dinheiro nunca ia ficar. Foi ali que a virada começou.
Eu parei de tentar fazer mais e comecei a pensar melhor. Passei a questionar tudo, a estudar os ricos, entender como eles pensavam, como viam o tempo, o risco, as oportunidades. E sabe o que descobri? Que a grande maioria construiu fortuna com base numa mentalidade bem diferente da média. Eles não agem no automático. Eles treinam a mente, dominam as emoções, enxergam longe. Eles sabem que a raiz do sucesso está dentro. O resto é consequência. Por isso, hoje eu estou aqui te contando isso de coração aberto. Antes de mudar sua conta bancária, você precisa mudar sua mente. É lá que começa o jogo de verdade. E o melhor, qualquer pessoa pode aprender. Não importa de onde veio, quanto tem, nem o que já viveu. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já quer essa mudança. Então bora juntos. Porque depois que a mente expande, ela nunca mais volta para o mesmo lugar. Esquece a fórmula mágica. O jogo é mental. Se você chegou aqui esperando uma receita pronta para ficar rico da noite para o dia, sinto te dizer, mas não é isso que você vai encontrar. E sabe por quê? Porque isso simplesmente não existe, é sério. Eu mesmo já caí nessa de procurar o passo a passo infalível, o segredo escondido, o atalho milagroso. E tudo o que encontrei foi frustração. Ou pior, uma falsa esperança que só me afastava da real construção da minha liberdade financeira. Foi quando eu entendi o que ninguém tinha me falado lá no começo. Não se trata de mágica. Se trata de mentalidade estratégica. O que muda o jogo não é só o que você faz, mas como você pensa antes de fazer. A forma como você enxerga o dinheiro, o risco, o trabalho, as oportunidades. Isso é o que separa quem enriquece de quem vive tentando. E calma, não estou dizendo que não existe técnica, que não vale estudar, aprender, fazer. Claro que vale. Mas antes disso, você precisa aprender a pensar como quem já venceu. Precisa treinar o cérebro para tomar decisões conscientes, enxergar além do óbvio e construir um plano sólido, do seu jeito. Nada disso vem num passe de mágica, mas vem com consistência, vem com clareza, vem com mentalidade ajustada para crescer, resistir e multiplicar. Essa é a base. É o chão firme para qualquer estratégia financeira dar certo. Então aqui vai minha promessa para você. Esse livro não vai te entregar uma ilusão, vai te entregar visão, vai te mostrar o que ninguém mostra, os bastidores mentais da riqueza. E quando você dominar isso, pode ter certeza, o resto vai fluir. Preparado para parar de buscar truques e começar a construir com consciência? Então bora nessa, porque agora o papo é reto. Riqueza não se inventa, se estrutura. E tudo começa na mente. Capítulo 1. Quebrando o mito. Dinheiro não começa no bolso, começa na mente. Senta aqui comigo rapidinho, porque o que eu vou te contar agora talvez mude completamente a forma como você enxerga o dinheiro. A maioria das pessoas acredita que o problema financeiro delas está na falta de grana. E é claro que ter pouco dinheiro aperta, limita, dói. Mas olha, a verdadeira raiz da escassez não está na carteira, está na cabeça. É isso mesmo que você leu. Durante anos eu achei que para mudar de vida eu precisava só ganhar mais. Vivia dizendo, se eu tivesse um salário melhor, se eu fechasse aquela venda, se eu tivesse um sócio rico. Tudo na base do se. Como se o dinheiro estivesse do lado de fora, me ignorando. E sabe o que acontecia? Nada mudava. Pelo contrário, parecia que quanto mais eu corria atrás, mais ele fugia. Foi aí que eu comecei a perceber um padrão. Eu ganhava e o dinheiro sumia. Fechava um projeto e no mês seguinte estava no sufoco de novo. Aí eu parei tudo e pensei, será que o buraco é mais embaixo? Será que não é o dinheiro que está me faltando? Mas a mentalidade certa para lidar com ele, e foi como se o universo respondesse, sim, dinheiro não começa no bolso, começa na mente. Se você não muda a forma de pensar, pode até ganhar na loteria
e perder tudo em pouco tempo. É o que já aconteceu com muita gente, aliás. Porque o bolso só segura o que a mente é capaz de sustentar. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai abrir esse baú de crenças que você carrega sem perceber. Vamos falar de tudo aquilo que foi plantado na sua mente sobre riqueza, sucesso, merecimento, medo, culpa, e que vem influenciando, sem que você perceba, cada decisão financeira que você toma. O dinheiro é o espelho da sua mente. Quer ver mais refletido no espelho? Bora limpar essa lente, ajustar o foco e trocar os pensamentos que andam sabotando seus resultados. Vem comigo, porque essa virada começa agora. E quando a sua mente muda, meu amigo, nada mais consegue te parar. O que te contaram sobre dinheiro? Quando você era pequeno, vamos bater um papo reto? Porque tem uma coisa que quase ninguém fala, mas que pesa, e muito, no seu bolso hoje. As crenças que você herdou na infância sobre dinheiro. Pois é, muita gente está aí tentando prosperar, fazer a vida acontecer, ganhar mais, investir, mas carrega lá no fundo da mente um monte de ideias distorcidas sobre o que é ser rico, ganhar dinheiro, viver em abundância. E o pior, essas ideias nem são suas. Você só repetiu sem perceber. Eu lembro bem, na minha infância, ouvir frases tipo: dinheiro não nasce em árvore, quem enriquece é porque enganou alguém, ou melhor ser pobre e honesto do que rico e ganancioso. Era quase rotina. E naquela época, sem entender direito, eu aceitava tudo aquilo como verdade. Era como se estivesse sendo programado, sabe? Como se minha cabeça fosse um rádio sintonizado na escassez. E adivinha? Eu cresci com medo de ganhar dinheiro, medo de ser julgado, medo de perder e até um certo desconforto em cobrar pelo meu trabalho. Tudo isso porque, lá no fundo, minha mente achava que dinheiro era algo ruim, perigoso, sujo. Mas a verdade é que essas crenças limitantes não passam de histórias mal contadas. São ecos do passado, de uma época em que nossos pais e avós viviam com outras realidades, outros desafios. Só que hoje, se a gente não parar para questionar isso tudo, a gente continua rodando em círculos, repetindo padrões que não fazem mais sentido. E olha, não é culpa sua. Não é sobre apontar dedo. É sobre consciência. É sobre perceber que a forma como você pensa sobre dinheiro foi moldada lá atrás, mas agora está nas suas mãos reescrever essa história. Então respira fundo, porque nesse capítulo a gente vai desenterrar essas raízes. Vamos expor essas crenças à luz do sol e dar um basta nesse script antigo. Porque não dá para construir riqueza de verdade, carregando o peso das mentiras que te contaram quando você era só uma criança. Tá pronto para libertar sua mente? Então, vem comigo. Porque prosperar começa com coragem de pensar diferente. E você já deu o primeiro passo, a sabotagem silenciosa da mente, e eu nem percebia. Quer saber de uma coisa que demorou muito para eu entender? A maior trava que me impedia de enriquecer não estava no mundo lá fora, estava dentro da minha própria cabeça. E o mais doido, eu nem fazia ideia disso. Por muito tempo, eu simplesmente acreditava em tudo que me disseram quando eu era pequeno. Tipo, dinheiro é difícil de ganhar. Isso não é pra gente pobre. Quem nasce na roça, morre na roça. E eu fui guardando tudo isso sem filtro, como se fosse verdade absoluta. Resultado: minhas esperanças de enriquecer eram quase zero. Eu nem me via vivendo uma vida próspera, ganhando bem, sendo dono do meu tempo. Era como se eu estivesse preso numa gaiola invisível, só que decorada com frases de infância. E sabe o pior? Minha mente sabotadora não gritava. Ela sussurrava, bem baixinho, nas entrelinhas. Quando eu pensava em empreender, ela dizia: "Para que arriscar? Isso não é para você." Quando eu tinha uma boa ideia, ela soltava: "Melhor não, você vai se enrolar." E quando eu via alguém prosperando, lá vinha o veneno disfarçado. De conselho: aproveita enquanto dura, uma hora cai. Eu achava que era prudência,
mas era medo. Medo disfarçado de lógica, insegurança vestida de cautela. E é assim que a mente sabotadora age, na surdina. Ela se veste de bom senso, mas no fundo está só te mantendo no mesmo lugar. Foi um choque perceber isso, mas também foi libertador, porque quando você identifica o sabotador, você pode começar a calar a voz dele. Pode trocar o eu não posso, por como eu posso. E aí, meu amigo, tudo muda. Hoje eu sei que o primeiro passo para enriquecer não é ter dinheiro, é parar de se sabotar. E se você está lendo isso agora, já começou a desmascarar essas vozes aí dentro. Então faz o seguinte, da próxima vez que surgir um pensamento te limitando, para, respira e se pergunta, essa voz é realmente minha? Ou é só um eco do que me disseram lá atrás? Porque você não precisa mais repetir o que te ensinaram, você pode reprogramar. E quando a mente para de sabotar, o mundo começa a conspirar. Na cabeça do milionário, como eles pensam diferente sobre dinheiro. Olha, se tem uma coisa que me fez virar a chave, foi perceber que milionário não pensa igual à maioria das pessoas. Quando o assunto é dinheiro, e não estou falando só de números ou estratégias mirabolantes. Estou falando de mentalidade mesmo, da forma como eles enxergam, sentem e se relacionam com o dinheiro. Por muito tempo, eu achava que era só questão de ganhar mais. Tipo, quando eu tiver mais dinheiro, tudo melhora. Mas aí fui estudar, observar, conviver com gente que já tinha chegado lá e pá. Descobri que o jeito de pensar deles é completamente diferente em 3 áreas principais: ganhar, gastar e investir. Começando pelo ganhar dinheiro, a diferença já é gritante. Enquanto a maioria pensa em trocar tempo por dinheiro, tipo trabalhar mais horas, ganhar mais, os milionários pensam em criar valor. Eles vivem se perguntando: como posso ajudar mais pessoas com o que sei? Ou como posso resolver um problema grande e ser bem pago por isso? Eles criam soluções, negócios, ativos. Eles não correm atrás de dinheiro. Eles constroem caminhos para que o dinheiro corra atrás deles. Agora, quando o assunto é gastar dinheiro, aí o negócio fica ainda mais interessante. A maioria gasta para aliviar a tensão, se premiar, preencher um vazio. Já os milionários, eles gastam com propósito, pensam 1000 vezes antes de colocar grana em algo que não traga retorno, seja retorno financeiro, emocional, de tempo ou de paz. Eles não são mão de vaca, mas são extremamente conscientes e quase sempre vivem abaixo do que poderiam viver. Por fim, vem o segredo dourado: investir. E aqui o jogo muda de vez. Enquanto muita gente ainda acha que investir é coisa de rico, os milionários sabem que é o investimento que faz a riqueza crescer. Eles não guardam o dinheiro parado, eles colocam ele para trabalhar. Investem em conhecimento, em pessoas, em negócios, em ativos que multiplicam com o tempo. E o mais curioso, eles pensam no longo prazo. Não ficam esperando o retorno mágico em 3 dias. Eles entendem que riqueza de verdade se constrói com tempo, visão e consistência. Então, se você quer pensar como os ricos, começa a se perguntar hoje: o que eu posso criar em vez de só correr atrás? O que eu estou gastando que não me leva para lugar nenhum? Onde meu dinheiro poderia estar trabalhando por mim agora? Porque os milionários não são diferentes porque têm dinheiro. Eles têm dinheiro porque pensam diferente. E você também pode. É só começar a ajustar o foco. Porque onde a mente vai, a fortuna segue. Capítulo 2. Mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância. Você já teve aquela sensação de que, por mais que se esforce, o dinheiro nunca é suficiente? Que sempre falta alguma coisa? Que viver com aperto é normal? Pois é, eu vivi isso por anos. E o pior, achava que era só a realidade me dando rasteira. Mas com o tempo, percebi uma coisa que mudou tudo. O problema não era a falta de dinheiro.
Era a presença de escassez na minha mente. Sim, a escassez não começa na conta bancária, começa nos pensamentos. Enquanto eu acreditava que tá difícil para todo mundo, dinheiro só vem para quem já é rico, ou isso não é para mim. Eu literalmente estava me sabotando sem perceber. A minha mente estava fechada para a abundância, trancada com 7 chaves. Foi só quando eu comecei a estudar, observar e aplicar uma nova forma de pensar, a chamada mentalidade de abundância, que tudo começou a clarear. E olha, não foi um milagre, foi mudança de percepção mesmo. Eu comecei a ver oportunidades onde antes só via problemas. Comecei a valorizar o que já tinha e isso me abriu portas para muito mais. Nesse capítulo aqui, a gente vai comparar essas duas formas de pensar. A mentalidade de escassez, que só enxerga limites, medo e falta. E a mentalidade de abundância, que respira possibilidades, crescimento e confiança. Você vai entender como essas visões de mundo moldam suas escolhas, seus resultados e até a forma como você se relaciona com as pessoas e com o próprio dinheiro. Porque sim, o que você acredita sobre o mundo define o que o mundo entrega para você. Então, se prepara. Porque agora a gente vai mergulhar fundo nessa virada de chave. E te aviso logo, depois que você experimenta a abundância de pensamento, é impossível querer voltar para a escassez, sobreviver ou construir fortuna. A diferença está na cabeça, não no bolso. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui. Tem gente que vive no modo sobrevivência. E tem gente que vive no modo construção de fortuna. E não é só sobre quanto ganha por mês. É sobre como pensa, decide e age todos os dias. Quem está no modo sobrevivência geralmente está sempre correndo atrás do prejuízo. Vive no automático. Acorda, trabalha, paga conta, apaga incêndio e repete tudo no dia seguinte. Pensa no agora, no hoje, no deixa para depois. Dinheiro para essa pessoa é só um meio de tapar buraco. E o tempo sempre parece pouco. Agora, quem está no modo construção de fortuna pensa diferente. Essa pessoa age com intenção. Ela sabe onde quer chegar, planeja, pensa no longo prazo, não vive apagando fogo, constrói tijolinho por tijolinho. Quando ganha dinheiro, ela já pensa: como posso multiplicar isso? Quando erra, aprende. Quando acerta, melhora. E o mais importante, ela não espera sobrar para investir, ela investe para sobrar. E aqui vai uma coisa que me fez arrepiar quando entendi. As duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo salário, mas vão viver resultados completamente diferentes. Tudo por causa da mentalidade. Uma gasta tudo no impulso, a outra guarda, aprende, cresce, uma sobrevive, a outra constrói. Eu já fui do time da sobrevivência, eu sei como é sufocante. E por isso eu te digo, de verdade, mudar de modo é possível. Começa com consciência, depois vira decisão. E quando você escolhe operar com visão de crescimento, as coisas ao redor começam a se alinhar. Então me diz, você está vivendo para apagar fogo ou para construir um castelo? Porque a resposta não está no quanto você tem agora, está no que você está fazendo com isso. Pensamentos que empobrecem. X, pensamentos que enriquecem. Na prática. Quer ver na prática como a mentalidade molda o resultado financeiro de uma pessoa? Bora dar uma olhada em exemplos reais e frases que escancaram a diferença entre quem vive travado e quem está na pegada de crescer de verdade. E olha, é chocante como um simples pensamento pode mudar tudo. Eu já ouvi, e confesso que já falei, coisas do tipo: dinheiro não dá em árvore. Essa frase aí é o hino da mentalidade de escassez. Quem pensa assim acredita que dinheiro é difícil, raro, e que a vida é só ralação. Resultado? Medo de arriscar, trava na hora de investir, vive correndo atrás de mais e nunca chega. Agora escuta essa outra. O dinheiro é um reflexo do valor que eu gero. Essa é típica.
de quem tem mentalidade de abundância. Em vez de pensar em falta, a pessoa pensa em como pode ajudar mais, resolver mais, servir mais. E aí, como mágica, ou melhor, como lógica, o dinheiro começa a fluir. Outro clássico: não posso gastar com isso, tô duro. Essa frase está tão enraizada que muita gente repete sem perceber. Só que ela reforça a escassez. Agora compara com: como posso fazer esse dinheiro voltar para mim multiplicado? Quem pensa assim não vê o dinheiro como gasto, vê como investimento. Mesmo com pouco, pensa de forma inteligente, consciente, estratégica. Quer outro exemplo real? Um amigo meu vivia dizendo: eu não sou bom com dinheiro, nunca fui. E adivinha? Continuava quebrado. Já outro cara, com o mesmo histórico, me falou uma vez: não aprendi antes, mas agora estou disposto a mudar isso. Hoje ele investe, estuda, ensina. Cresceu não só na grana, mas na mentalidade. E o mais incrível, não foi sorte, foi mudança de pensamento. Então, sempre que você se pegar repetindo alguma frase automática sobre dinheiro, para e pensa: essa fala me aproxima da abundância ou me mantém na escassez? Isso é uma verdade absoluta? Ou é só uma ideia que eu repeti a vida toda sem questionar, porque no fim das contas, não é o que acontece lá fora que define sua riqueza. É o que você acredita aqui dentro. E quando você muda as frases que saem da sua boca, começa a mudar também a realidade que entra na sua vida. Tá pronta para trocar o "tô duro" por "tô crescendo"? Então simbora, virando a chave. Como sair da escassez e entrar na mente rica. Tá, agora que a gente já entendeu a diferença entre pensar como quem sobrevive e pensar como quem prospera, vem a pergunta que vale ouro: como eu faço para mudar isso na prática? Porque, vamos combinar, só saber a teoria não muda a vida de ninguém, né? Bom, deixa eu te contar como foi para mim. Eu não acordei um belo dia com uma mente rica e próspera. Na real, foi um processo, uma transição, um recomeço por dentro. E sim, dá trabalho. Mas, cara, vale cada esforço. O primeiro passo foi parar de repetir tudo no automático. Sabe aquelas frases tipo: isso é caro demais, nunca vou ter dinheiro para isso, não é para mim? Então, comecei a vigiar cada uma delas. E quando vinham, eu trocava na hora por perguntas tipo: como eu posso pagar por isso? De forma inteligente. O que eu preciso aprender para conquistar isso? Como os ricos pensariam nessa situação? Depois, comecei a consumir conteúdos diferentes. Parei de ouvir só tragédia, crise, negatividade. E mergulhei em livros, vídeos, podcasts, tudo que alimentasse minha mente com visão de crescimento, investimentos, sucesso, inteligência financeira. Outra virada foi aprender a valorizar cada centavo, mas não de forma mesquinha. Eu passei a tratar meu dinheiro com respeito. Planejava, anotava e, o mais importante, parei de ver o dinheiro como um inimigo e comecei a enxergar como um aliado. Quando isso acontece, tudo muda. E tem mais. Me cerquei de pessoas que já pensavam grande, porque a gente é muito influenciado por quem anda com a gente. E se você vive no meio de gente que só reclama da vida, adivinha? Sua mente fica no modo escassez. Mas quando você começa a trocar ideia com quem busca crescer, sua mente começa a expandir sem nem perceber. No fim das contas, fazer essa transição não é sobre virar rico do nada. É sobre começar a pensar como rico, mesmo que ainda esteja começando do zero. Porque é isso que atrai o crescimento. Mentalidade forte, focada e aberta para aprender. Então, se você quer dar esse passo, faz o seguinte: cuida do que entra na sua mente, cuida do que você fala, cuida de com quem você anda. E todo dia, planta uma semente de mentalidade rica. Logo, logo, você vai colher uma vida completamente diferente. Capítulo 3. Os 5 pilares mentais das mentes milionárias. Se tem uma coisa que eu aprendi observando gente rica de verdade, e não estou falando só de dinheiro no banco, mas de
Liberdade, visão e tranquilidade para viver é que essas pessoas pensam de um jeito diferente. E mais do que isso, elas constroem a mente como se fosse uma casa firme, com alicerce bem feito. Não é sorte, não é só oportunidade, é estrutura mental. E sabe o que sustenta essa estrutura? São 5 pilares. Sim, 5 fundamentos que, quando estão bem encaixados, transformam a forma como você vê o mundo, o dinheiro e o seu próprio potencial. Eu não estou aqui para te dar uma lista mágica, não. Mas o que eu vou te mostrar agora é o que encontrei em comum entre empresários, investidores, autores, mentores e até pessoas comuns que saíram do zero e construíram fortunas. Tudo isso baseado na forma como eles organizam a própria mente. Nesse capítulo, a gente vai explorar um por um desses pilares. E pode acreditar, quando você ativa esses 5, sua mente começa a jogar no modo milionário, mesmo antes do Jinzu, saldo bancário, acompanhar. É como mudar a engrenagem por dentro, e de repente tudo flui melhor. Então já vai se preparando, porque a partir de agora o papo fica ainda mais poderoso. A gente vai falar de clareza, foco, coragem, persistência e visão de longo prazo. Coisas que não vendem em curso por aí, mas que fazem toda a diferença no caminho de quem realmente constrói riqueza. Bora entender por que algumas pessoas parecem nascidas para prosperar. E como você também pode fortalecer sua base mental e entrar nesse jogo com cabeça de vencedor? Então cola comigo, porque o que vem a seguir pode mudar sua rota para sempre. Clareza é poder. Quem sabe o que quer, chega lá mais rápido. Sabe aquela sensação de acordar e não fazer ideia de para onde está indo? Eu já vivi isso. E olha, é como tentar correr no meio da neblina. Você até se esforça, mas não sai do lugar. O que falta aí? Clareza. E vou te contar, esse é o primeiro pilar das mentes milionárias. Quem tem clareza mental, joga outro jogo. Essas pessoas sabem exatamente o que querem. Não ficam se distraindo com cada oportunidade que aparece por aí. Elas têm uma direção, um foco, um norte que guia todas as decisões. E por incrível que pareça, isso faz com que tudo fique mais leve e objetivo. Quando eu comecei a me perguntar o que eu realmente quero da minha vida, tudo começou a mudar. Não de uma vez, claro, mas eu fui percebendo que quanto mais claro era meu objetivo, mais fácil era dizer sim ou não para as coisas. Eu parei de correr atrás de tudo e comecei a caminhar em linha reta. As mentes milionárias não se deixam levar pelo acaso. Elas têm metas claras, sonhos com data, planos com estrutura. Elas escrevem, visualizam, lembram todo santo dia do que estão construindo. E isso dá energia, motivação e, o mais importante, direção. Quer ver um exemplo simples? Alguém com clareza pensa assim: quero ter liberdade financeira em 5 anos, investindo X por mês e construindo uma renda passiva. Já alguém sem clareza fala: queria ganhar mais ou queria mudar de vida, quem sabe um dia. Percebe a diferença? Enquanto um já está com o pé no caminho, o outro ainda está girando em círculos. Então, se você quer fortalecer esse pilar aí dentro de você, começa com uma pergunta simples e poderosa. O que eu realmente quero conquistar nos próximos anos? Escreve. Lê todo dia, fala em voz alta, visualiza e, principalmente, escolha com coragem. Porque clareza não é só saber o que quer, é ter coragem de assumir esse desejo para o mundo. E para você mesmo, porque no fim das contas, quem não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. Já quem tem clareza, cria o próprio caminho. E chega lá. Foco é o novo superpoder. Quem quer tudo não constrói nada. Vamos combinar uma coisa aqui? Distração é o ladrão silencioso dos nossos sonhos. E hoje em dia, com tanta coisa piscando, na nossa cara o tempo todo, manter o foco virou quase um ato de resistência. Mas sabe o que eu percebi? As mentes milionárias não vivem no piloto automático.
Elas vivem no modo foco total. Eu já fui o cara que começava 1000 projetos ao mesmo tempo, comprava curso que nem precisava, lia 3 livros diferentes e não concluía nenhum. Parecia produtivo, mas no fundo eu estava só me enrolando com coisas que não me levavam para lugar nenhum. Até que um dia caiu a ficha. Quem quer tudo, não constrói nada. A galera que constrói fortuna de verdade é focada. Eles não se distraem com promessas mágicas. Não saem pegando atalhos só porque parecem mais rápidos. Eles sabem exatamente onde querem chegar e seguem firmes, mesmo quando o caminho parece chato ou demorado. Sabe aquele ditado devagar e sempre? Pois é, ele é mais rico do que parece. O milionário pensa assim: prefiro ir devagar na direção certa do que correr feito doido e parar no lugar errado. E isso exige disciplina, exige dizer não para muita coisa legal para dizer sim para o que realmente importa. Quer uma dica simples e poderosa? Escolhe uma coisa só para focar nos próximos 90 dias. Só uma. Pode ser seu projeto, sua meta financeira, seu aprendizado principal. E vai com tudo. Esquece o resto, porque cada vez que você muda de direção, você perde energia, tempo e resultado. Foco. É tipo um laser. Quando está espalhado, mal arranha a superfície, mas quando é concentrado, atravessa aço. E é assim que os milionários constroem, com foco afiado, passo firme e visão no alvo. Então me diz aí, o que realmente merece? Seu foco agora? Porque o resto é só distração disfarçada de oportunidade. E você não está aqui para se distrair, está aqui para construir. Coragem com C de construção, ousadia inteligente que leva ao milhão. Sabe aquela história de que rico é frio, calculista, destemido? Esquece isso aí. O que os milionários de verdade têm é coragem. Mas não qualquer coragem, é uma coragem com consciência, com responsabilidade. Eles não saem fazendo loucura. Eles fazem movimento ousado, sim, mas com estratégia. Eu achava que para dar certo na vida tinha que jogar seguro, que era melhor não arriscar, não mudar demais, não sair do caminho seguro. Mas jogar seguro demais é o maior risco, porque quem nunca arrisca, nunca expande. E riqueza exige expansão. Os milionários tomam decisões corajosas. Eles mudam de rota quando precisam. Investem quando ainda bate medo. Dizem sim para oportunidades antes de se sentirem 100% prontos. Mas sabe o segredo? Eles não são inconsequentes. Eles estudam, calculam, se preparam e vão mesmo assim, porque entendem que esperar a coragem chegar nunca funciona. A coragem nasce no ato de agir. Lembro de uma vez que eu estava com uma grana guardada. Podia ter deixado ali, paradinha, quietinha, mas escolhi investir em mim, em conhecimento, em um projeto que podia dar errado, sim, mas também podia mudar minha vida. E mudou. Foi uma decisão corajosa, mas com base, com propósito, com visão. E é isso que diferencia. Gente que só sonha, paralisa no medo. Gente que constrói, encara o medo e vai mesmo assim. Quer viver com mais coragem? Então faz isso aqui. Enxerga o medo, mas não dá a ele o volante. Avalia riscos, mas não se enterra na dúvida. Age com propósito, mesmo tremendo por dentro, porque, no fim das contas, a fortuna não vai para quem espera a hora perfeita. Vai para quem age com coragem no tempo certo. E adivinha, esse tempo é agora. Bora ser ousado com responsabilidade, porque sem coragem nada se constrói. E com coragem tudo pode acontecer. O não é o fim, é só a curva antes da virada. Se tem uma coisa que eu aprendi observando quem ficou rico de verdade, é que os milionários escutam não igual a gente. A diferença é que eles não param por causa disso. Simples assim. Enquanto muita gente desiste na primeira porta fechada, eles batem em outra. E se essa também não abre?
batem em mais 10, porque eles sabem que cada não é só um passo mais perto do sim, que muda tudo. Eu já pensei em desistir várias vezes, vou ser bem sincero. Já ouvi coisas tipo, isso não vai dar certo, ninguém vai comprar isso, você não é bom o bastante. E olha, se eu tivesse dado ouvidos a todos esses nãos, hoje eu não estaria escrevendo esse livro aqui com você. Persistência é o motor invisível da construção de riqueza. Não adianta ter uma ideia boa, um plano incrível, se você desiste no primeiro tropeço, porque tropeço vai ter. Rejeição também, mas quem constrói fortuna é teimoso com seus sonhos. Quer ver um exemplo? Thomas Edison ouviu milhares de nãos da vida até inventar a lâmpada. Imagina se ele tivesse parado no teste 200? A gente estava lendo isso aqui à luz de vela. Os milionários não confundem falha com fracasso. Para eles, errar é parte do processo. O que não pode é parar. Eles aprendem, ajustam, tentam de novo. Tentam diferente, mas continuam tentando. Se você quer mesmo sair do zero e construir algo grande, faz um favor para si mesmo. Não leve o não para o lado pessoal. Não transforme um obstáculo em parede. E não pare só porque ficou difícil, porque a verdade é que muita gente não enriquece, porque desiste logo antes da virada. E às vezes, a vitória está logo ali, atrás do próximo não. Então respira fundo, ajeita o boné, ergue a cabeça e segue em frente. Porque quem não desiste, uma hora chega. E quando chega, meu amigo, chega com tudo. Enquanto uns consomem, outros constroem silenciosamente. Sabe aquele ditado, quem planta, colhe? Pois é, as mentes milionárias vivem esse ditado na prática, todos os dias. A diferença entre quem só sobrevive e quem constrói fortuna está na forma como enxergam o tempo. Eu mesmo já fui aquele que queria resultado rápido, dinheiro fácil, coisa instantânea. Mas com o tempo eu entendi que quem pensa grande pensa no longo prazo. E isso muda tudo. Enquanto a maioria vive presa no agora, gastando tudo que ganha, comprando para impressionar, se endividando para ter uma sensação de riqueza, os milionários jogam outro jogo. Eles não vivem só para consumir, eles vivem para construir. Tijolinho por tijolinho, mesmo que ninguém veja no começo, eles investem no que dá retorno lá na frente. Em conhecimento, em ativos, em negócios, em relações sólidas e, muitas vezes, abrem mão de um prazer imediato para colher algo muito maior lá na frente. Isso não é sacrifício, é estratégia. Quer ver um exemplo real? Enquanto uns trocam de celular todo ano para parecer atualizados, outros usam o mesmo por anos, investem a diferença em algo que vai multiplicar. Não é sobre ser pão duro, é sobre saber o que realmente importa. Visão de longo prazo é enxergar além do agora. É entender que riqueza não é sprint, é maratona. E quem só pensa no hoje, geralmente repete o ontem no amanhã. Se você quer construir algo grande, começa perguntando: o que eu estou fazendo hoje que vai me trazer frutos daqui a 5 ou 10 anos? Essa decisão aqui me afasta ou me aproxima do futuro que eu quero? Porque no fim das contas, o jogo da prosperidade não é vencido por quem corre mais, e sim por quem sabe onde quer chegar e continua andando, mesmo quando parece devagar. Então bora plantar com propósito, porque quem constrói em silêncio hoje, colhe em abundância amanhã. Capítulo 4. Hábitos invisíveis que produzem riqueza. Tá aí uma coisa que pouca gente fala, mas que faz uma diferença absurda na vida de quem enriquece de verdade. Os hábitos invisíveis. Sim, aqueles pequenos comportamentos que ninguém vê, que parecem bobos ou sem importância, mas que com o tempo constroem um império inteiro. Eu mesmo só comecei a entender o poder disso quando percebi que não era o que eu fazia de vez, enquanto que mudava minha vida, e sim o que eu fazia todo santo dia.
Coisa simples, mas constante, tipo acordar com um propósito claro, anotar minhas metas, controlar meu dinheiro, estudar um pouco por dia, observar meus pensamentos. Essas atitudes não dão show, não viralizam, ninguém aplaude, mas elas trabalham por você nos bastidores. E adivinha? É nos bastidores que a riqueza começa a ser criada. Enquanto uns esperam o grande momento, o golpe de sorte, o negócio da vida, quem tem mentalidade milionária foca nos pequenos ajustes diários. Eles sabem que o que se repete se fortalece, e o que se fortalece vira resultado. Nesse capítulo, eu quero te mostrar esses hábitos que transformam a mente, moldam o comportamento e criam as bases sólidas da verdadeira prosperidade. Coisas que você pode aplicar hoje mesmo, sem precisar de grana, sem esperar segunda-feira, sem complicação. Porque no final das contas, ficar rico não começa com uma grande ação, mas com um padrão invisível de pequenas escolhas bem feitas. E se você dominar isso, o resto vira consequência. Bora descobrir esses segredos que ninguém vê, mas que os milionários não vivem sem? Então vem comigo, porque agora a mágica começa no detalhe, por dentro da cabeça dos ricos, as rotinas mentais que eles não pulam nem a pau. Sabe o que eu percebi depois de estudar e observar um monte de gente rica, daquelas que realmente construiu o próprio caminho? Que os milionários têm uma rotina mental diferente da maioria. E não é só acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado e meditar em posição de lótus, apesar de alguns até fazerem isso. É mais profundo. É sobre como eles programam a própria mente todos os dias para vencer. Essas pessoas acordam com intenção. Elas não deixam o dia começar no piloto automático. Antes mesmo de abrir os e-mails ou olhar as redes sociais, já fazem aquele check-in mental. O que eu quero hoje? Qual é minha prioridade? Qual resultado eu quero criar? Parece simples, né? Mas isso muda o jogo. Porque clareza logo cedo é como afiar o machado antes de sair cortando árvore. Outro hábito que vi em quase todos eles é a prática de visualizar o futuro com detalhes. Eles veem, sentem e acreditam no que ainda não aconteceu como se já fosse real. Criam metas, imaginam o estilo de vida, sentem a vitória antes dela acontecer. Isso reprograma o cérebro, reforça a confiança e, de quebra, manda um recado pro universo. Tô pronto. E tem mais. Eles se cercam de pensamentos positivos e produtivos. Não é aquela positividade tóxica, fingida, não. É uma escolha consciente de não alimentar a mente com drama, fofoca, notícias catastróficas. Eles protegem a mente como quem protege um jardim raro. Só entra o que ajuda a crescer. Ah, e claro, a gratidão faz parte do cardápio diário. Pode parecer clichê, mas é real. Todo milionário que conheci ou estudei pratica de algum jeito esse lance de agradecer. E não é só agradecer pelo carro ou pela casa bonita. É agradecer pelas oportunidades, pelos aprendizados, até pelos tombos. Isso mantém o coração no lugar certo e atrai mais coisa boa. Então, se liga. Não é sorte, é hábito. Não, é talento, é treino. As mentes milionárias são lapidadas todos os dias com disciplina, consciência e intenção. Quer pensar como eles? Começa pela manhã, pela primeira hora do dia, pelo que você alimenta dentro da cabeça antes de sair, correndo por aí. Porque no final, quem cuida da mente colhe fortuna, quem negligencia vive em dívida com si mesmo. O que você pensa todo dia vira sua realidade financeira. Se tem uma coisa que eu aprendi na prática, e olha que demorou para cair a ficha, é que os pensamentos que a gente repete todos os dias moldam diretamente os nossos resultados financeiros. Sim, parece simples, mas é poderoso. E mais do que isso, é real.
Eu ouvi isso pela primeira vez do meu mestre no marketing digital, Alex Vargas. Ele sempre diz que o segredo do negócio é repetição. Não é fazer uma vez, não é fazer só quando está inspirado. É fazer todo dia, de forma consistente, com foco e paciência. E, cara, isso não serve só para os negócios. Serve para a vida, serve para a mente, serve para o bolso. Porque pensa comigo, se você acorda todo dia pensando, tá difícil, dinheiro é complicado, isso não é para mim, adivinha? Você vai viver uma realidade que só confirma esses pensamentos. A mente acredita no que você mais repete. E ela começa a agir como se fosse verdade. Agora, experimenta virar o jogo. Começa a repetir coisas como: tô aprendendo a lidar melhor com o dinheiro. Cada dia tô mais perto da minha liberdade financeira. Eu sou capaz de criar valor e prosperar. No começo parece até mentira, né? Eu sei. Mas com o tempo, aquilo vai entrando. Vai ficando natural. Seu cérebro começa a se acostumar com esse novo padrão. E quando sua mente muda, seu comportamento muda. E aí, meu amigo, o resultado financeiro vem como consequência. E Lex sempre fala que a repetição é a mãe da maestria. E eu complemento, é também a mãe da riqueza. Porque o que você planta todo dia, vira colheita amanhã. E o que você pensa todo dia, vira sua realidade. Então a pergunta é, quais pensamentos você tem regado ultimamente? Porque no fim das contas, o dinheiro que entra na sua vida é só o reflexo daquilo que mora e se repete dentro da sua cabeça. Bora repetir o que te leva para cima. Porque quem insiste no pensamento certo, colhe resultado extraordinário. Mente milionária se constrói com ferramentas simples e poderosas. Quando eu comecei a mudar minha mentalidade, achava que precisava de algo gigante, sabe? Um método revolucionário, um curso caríssimo, alguma fórmula secreta. Mas com o tempo, fui percebendo que as ferramentas mais poderosas são as mais simples. E o melhor, estão aí, ao alcance de qualquer um. 3 delas mudaram meu jogo de verdade: afirmações, visualizações e autoconsciência. E eu vou te contar como isso funciona no dia a dia, do jeitinho que eu aplico. Primeiro, as afirmações. Parece bobo no começo, eu sei. Mas repetir frases positivas e fortalecedoras todo dia, em voz alta, com intenção, reprograma sua mente. É como trocar a estação da rádio mental. Eu falo coisas tipo: eu sou capaz de construir riqueza com propósito. Eu mereço prosperar. Minha mente trabalha a favor da minha liberdade financeira. Repetir isso todos os dias, principalmente de manhã, me ajuda a lembrar quem eu estou me tornando, mesmo antes de ser. Depois vem a tal da visualização. E aqui, meu amigo, é onde a mágica começa a acontecer. Todos os dias, fecho os olhos, por alguns minutinhos, e imagino minha vida como eu quero que ela seja. Eu me vejo livre, tranquilo, ajudando minha família, vivendo em abundância. Sinto até o cheiro do lugar, o som, as emoções. É como se eu visitasse o meu futuro. E isso me dá gás para continuar construindo no presente. E por fim, vem a autoconsciência. Essa aqui é tipo o alicerce de tudo. Sem ela, não adianta nada. Porque de nada vale repetir frases lindas e imaginar um futuro incrível se, no fundo, você vive se sabotando sem perceber. Por isso, eu passei a observar meus pensamentos, meus gatilhos, meus comportamentos. Quando algo me trava, eu paro e penso: isso é real mesmo ou é só uma crença antiga tentando me dominar? Essas 3 ferramentas, simples, práticas e poderosas, são o combo que me mantém alinhado com a mentalidade certa. Não custam nada, mas valem milhões. Literalmente. Então, se você quer transformar sua realidade financeira, começa. E por dentro. Fala, sente e se observa. Porque quem domina o próprio interior, logo começa a transformar tudo ao redor. E aí, vamos praticar junto?
porque uma mente bem equipada constrói qualquer fortuna. Capítulo 5. A linguagem secreta da riqueza. Você já reparou que quem é rico fala diferente? Não estou dizendo só de vocabulário bonito ou termos técnicos de finanças. Estou falando de forma de pensar traduzida em palavras. É como se eles falassem uma linguagem própria, silenciosa, que mostra exatamente como enxergam o dinheiro. E olha, isso muda tudo. Eu demorei para perceber isso, confesso. Mas depois que comecei a prestar atenção, ficou escancarado. Enquanto muita gente vive dizendo coisas como "isso é caro demais, tô quebrado, nunca vou ter dinheiro para isso", os milionários falam de um jeito completamente diferente. Eles usam palavras que constroem, expandem e movimentam. Falam em retorno, em valor, em oportunidade, em crescimento. E mais do que isso, eles pensam assim antes de falar. Ou seja, a forma como se comunicam com o mundo é só reflexo de uma mentalidade já moldada para prosperar. Nesse capítulo aqui, a gente vai mergulhar fundo nesse universo. Eu vou te mostrar como a linguagem que você usa no dia a dia pode estar sabotando ou impulsionando sua riqueza. E não estou exagerando, viu? Palavras têm energia, têm direção. Elas criam realidade. E a forma como você fala sobre dinheiro diz muito sobre o que você espera dele e o que ele vai te entregar. Então se prepara, porque a partir de agora vamos decifrar a linguagem da abundância. E quando você começar a usar esse código no seu dia a dia, vai sentir uma virada interna que transborda nos seus resultados. Bora aprender a falar a língua de quem constrói fortuna? Porque riqueza começa na mente, mas se espalha pela boca. A cabeça do milionário é cheia de números, e a boca também. Você já reparou como os milionários falam sobre dinheiro com naturalidade? Tipo, parece que para eles é igual falar de futebol, clima ou viagem. Só que não é só porque eles têm dinheiro, é porque eles pensam em números o tempo todo. É um jeito diferente de ver o mundo. Eu confesso que antes achava tudo isso meio chato. Ficar falando de número, de porcentagem, de juros compostos, credo. Mas depois que entendi como essa galera usa os números como aliados, tudo começou a fazer mais sentido. Os milionários não falam "isso é caro" ou "isso é barato". Eles perguntam "quanto isso vai me retornar? Vale o custo-benefício? Esse gasto me aproxima ou me afasta do meu objetivo financeiro?" Eles pensam em investimento, retorno, margem, escalabilidade, fluxo de caixa. E olha, não importa se é uma empresa gigante ou um cafezinho no fim da tarde. Tudo passa pelo filtro mental deles. Eles não veem dinheiro como algo emocional, veem como ferramenta. E quem domina a ferramenta, domina o jogo. E mais, quando eles falam sobre dinheiro, não tem vergonha, não tem tabu. Eles conversam abertamente, compartilham estratégias, analisam, trocam ideias, porque para eles, dinheiro não é assunto proibido, é parte da construção. É como conversar sobre cimento quando se está construindo uma casa. Então, se você quer pensar como milionário, começa a ver os números como amigos. Aprende a calcular, a analisar, a entender de onde vem e para onde vai cada centavo. E, principalmente, fala sobre dinheiro com leveza, com clareza e com consciência. Nada de esconder o assunto ou tratar como vilão, porque, no fim das contas, quem pensa bem em números faz o dinheiro trabalhar a seu favor. E quem fala com sabedoria sobre ele atrai cada vez mais. Bora mudar esse papo interno e externo, porque mentalidade milionária também se expressa nos números que você decide entender e nas conversas que escolhe ter. Não é gastar, é alocar. A visão dos ricos sobre o dinheiro. Uma das maiores viradas de chave na minha vida financeira foi entender isso aqui. Milionário não gasta dinheiro. Ele aloca. E sim, tem uma diferença absurda entre uma coisa e outra. Quando eu entendi isso, parece que a forma como eu via cada centavo mudou da água para o vinho. Gastar é quando a gente age no impulso,
compra sem pensar, sem propósito, só para ter aquele prazer momentâneo. E depois vem o arrependimento, a culpa, a sensação de que o dinheiro sumiu sem deixar rastro. Agora, alocar é outro papo. É quando você pega seu dinheiro e coloca ele num lugar estratégico, tipo um general no campo de batalha. Cada real tem uma função. Você não está só consumindo, está construindo. Está colocando o dinheiro onde ele pode te dar retorno, liberdade, crescimento. Aí entra outro ponto que muita gente confunde: custo e investimento. E, meu amigo, isso também faz toda a diferença. Custo é tudo aquilo que sai do seu bolso e não volta mais. Tipo aquela compra por impulso, aquele parcelamento eterno, aquela taxa que você nem sabe para que serve. Já o investimento, o investimento é o dinheiro que vai e volta maior. Pode ser um curso, um livro, uma mentoria, um negócio próprio, um ativo financeiro. É o dinheiro que trabalha para você enquanto você dorme. Ou pelo menos aprende. Os ricos não ficam com medo de gastar. Eles só pensam diferente sobre como e para que estão usando o dinheiro. E isso muda tudo. Porque não é sobre cortar tudo e viver na miséria para economizar. É sobre colocar o dinheiro no lugar certo, com intenção. Quer um exemplo prático? Comprar um celular novo pode ser custo ou investimento. Se você usa para gravar vídeos, vender mais, fazer seu marketing, pode ser uma ferramenta de crescimento. Agora, se é só para ostentar, aí já sabe, né? Então faz o teste aí. Na próxima vez que for usar o dinheiro, se pergunta: isso aqui é um gasto ou uma alocação estratégica? Estou fazendo um custo ou plantando um investimento? Por quê? Quem aprende a direcionar o dinheiro com consciência, começa a ver a riqueza florescer em silêncio. E quando você menos espera, bum, os resultados aparecem. Bora deixar de só gastar e começar a construir, porque dinheiro bem alocado vale mais que dinheiro mal usado. Fala diferente, age diferente. O poder das palavras no jogo da riqueza. Uma coisa que eu demorei para entender, mas que mudou muita coisa na minha vida, foi que o jeito que eu falava sobre dinheiro influenciava direto nas minhas atitudes. Tipo assim, o que saía da minha boca estava guiando o que eu fazia, mesmo sem eu perceber. Por muito tempo, eu soltava umas frases do tipo: tô duro de novo, dinheiro some da minha mão. Isso não é para mim, não tenho perfil para isso. E sabe o que acontecia? Minha vida financeira seguia exatamente esse script. Era como se eu estivesse programando meu próprio fracasso com as palavras. Sem querer, eu estava alimentando uma mente escassa e colhendo resultados escassos, até que um dia, ouvindo uma palestra, escutei uma frase que me deu um soco na consciência. A forma como você fala é o espelho do que você acredita. E o que você acredita, você vive. Foi aí que virei a chave. Comecei a mudar minha linguagem no dia a dia, mesmo que no começo parecesse forçado. Troquei o "tô quebrado" por "tô organizando minhas finanças". Troquei o "isso é caro demais" por "não é prioridade agora". Troquei o "não consigo" por "como posso fazer isso acontecer". E adivinha, quando a fala mudou, minhas ações também mudaram. Eu comecei a me movimentar de outro jeito, mais leve, mais confiante, com mais clareza. Porque no fim das contas, as palavras que você usa criam o ambiente onde seus pensamentos vivem. E esse ambiente define suas escolhas, seus hábitos e, claro, seus resultados. Quer transformar sua realidade financeira? Então começa pela fala. Fale como quem acredita. Fale como quem já está construindo. Fale como quem já se vê rico, por dentro e por fora. Porque quem muda o que diz, começa a mudar o que faz. E quem muda o que faz, muda tudo. Capítulo 6. O poder das decisões. O que multiplicam.
Você já parou para pensar que cada escolha que a gente faz carrega um poder silencioso de multiplicar ou reduzir nossos resultados? Pois é, eu também demorei para enxergar isso. Achava que as grandes viradas vinham de coisas enormes, de sorte, de um acontecimento fora do comum. Mas não. A verdadeira transformação começa nas decisões que parecem pequenas. Uma das maiores lições que aprendi nessa caminhada foi que as pessoas mais prósperas que conheço são mestres em tomar decisões. Não é que elas nunca erram, muito pelo contrário, mas elas decidem com clareza, responsabilidade e coragem. E quando precisam ajustar a rota, ajustam sem drama. Esse capítulo é para a gente falar sobre isso, o poder de decisão. Porque, olha, tem decisão que te leva para frente e tem decisão que te prende no mesmo lugar por anos. E o mais louco é que às vezes a gente nem percebe, vai no automático, no impulso, no medo. E aí, quando vê, tá colhendo os frutos de uma escolha que não foi bem pensada. Aqui eu quero te mostrar como milionários decidem com estratégia. Eles não saem pulando de galho em galho, nem ficam paralisados, esperando o momento perfeito. Eles analisam, sentem, confiam e agem. E mais importante, entendem que cada decisão é uma semente. E o que se planta com consciência, multiplica. Então, se prepara, porque agora a gente vai afiar esse músculo da escolha. Vamos falar de decisões financeiras, emocionais, profissionais, tudo aquilo que, se for bem direcionado, pode acelerar sua jornada rumo à abundância. Bora decidir melhor para viver melhor? Porque, no fim das contas, a sua próxima decisão pode ser o ponto de virada que você tanto espera. Decide como rico, dados na mão, coragem no peito e consciência no jogo. Se tem uma coisa que eu aprendi observando gente que construiu fortuna de verdade, é que milionário não decide no achômetro. Eles tomam decisões com dados, coragem e consciência. Isso, meu amigo, faz toda a diferença no resultado final. Eu mesmo já tomei muita decisão na emoção, no impulso, no vai que dá. E adivinha? Na maioria das vezes, não dava. Era prejuízo, frustração e aquela sensação de onde eu estava com a cabeça. Pois é, porque sem informação, sem coragem e sem presença, qualquer decisão vira uma aposta. Os milionários não brincam com isso. Antes de decidir qualquer coisa, seja abrir um negócio, investir, contratar alguém ou até dizer sim para uma parceria, eles olham os números, analisam os riscos, fazem conta mesmo. Eles entendem que dados são bússola. Não dá para navegar no escuro, mas só número não basta. Tem que ter coragem, porque nem sempre a decisão certa é a mais confortável. Às vezes é abrir mão, cortar na carne, investir sem garantia. E nessa hora, quem não tem coragem trava. E quem trava perde o bonde da oportunidade. Agora vem a cereja do bolo, consciência. Eles não decidem só pelo bolso, decidem com visão, com valores, com propósito. Sabem que toda escolha tem impacto. Então se perguntam, essa decisão me leva para onde quero estar daqui 5 anos? Ela é coerente com o que eu acredito? Estou escolhendo por medo ou por visão? Esse é o combo. Dados para clareza, coragem para agir e consciência para alinhar com o que importa de verdade. Quer pensar como milionário? Começa decidindo como eles, sem pressa, mas com firmeza, sem emoção desgovernada, mas com o coração presente, sem suposições, mas com intenção, porque no fim, quem decide bem, vive melhor e constrói riqueza no detalhe de cada escolha. Aprendi. Na dor, dizer não também enriquece. Olha, vou ser bem sincero com você. Por muito tempo, eu fui o rei da distração. Era só um amigo chamar que eu já estava pronto para o rolê. Festa aqui, barzinho ali, resenha em plena segunda-feira, e lá ia eu, sem pensar 2 vezes. Perdi muito tempo e muito dinheiro com isso. E o pior,
sem nem perceber que estava atrasando minha própria prosperidade. Na época, meus amigos viviam me chamando: bora hoje, só um esquenta rapidinho. Você trabalha demais, relaxa um pouco. E adivinha, eu ia, mesmo quando não queria, mesmo quando minha grana estava apertada, mesmo quando no fundo eu sabia que devia estar construindo algo maior. Só que eu tinha medo de dizer não. Medo de parecer chato, de ficar de fora, de decepcionar. Até que um dia eu percebi o óbvio. Enquanto eu dizia sim para tudo que aparecia, estava dizendo não para os meus sonhos. Aquilo me doeu, mas me acordou. A verdade é que prosperar exige foco. E foco exige dizer não para um monte de coisa que parece legal, mas que te tira do caminho. Nem toda distração parece ruim. Algumas vêm disfarçadas de mereço me distrair. Mas no fundo, você sabe quando está se sabotando. Foi aí que comecei a me posicionar, a recusar convites, a escolher ficar em casa estudando, criando, planejando. No começo é estranho, parece que você está perdendo algo. Mas com o tempo, você percebe que está ganhando tudo. Paz, clareza, direção e resultados. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto um simples não pode valer milhões. Porque cada vez que você diz não para o que te afasta, você diz sim para sua liberdade, seu crescimento, sua riqueza. Então anota aí, não é egoísmo, é proteção. Não é isolamento, é alinhamento. Dizer não para distração é dizer sim para evolução. E se eu aprendi, você também pode. Porque quem aprende a selecionar o que consome seu tempo, começa a construir um futuro que vale cada segundo. Pensamento de investidor com o bolso vazio. Sim, dá para começar assim. Se você acha que para pensar como investidor precisa estar com a conta cheia de dígitos, eu já te adianto, não precisa não. Eu mesmo comecei a mudar minha forma de pensar quando ainda mal sobrava grana no fim do mês. E foi exatamente isso que fez minha realidade começar a virar. O primeiro passo é entender que ser investidor não é só botar dinheiro na bolsa ou comprar imóveis. É, antes de tudo, uma mentalidade. É enxergar tudo ao seu redor com um olhar mais estratégico, mais consciente, mais de longo prazo. Por muito tempo, eu via as coisas com a mentalidade de consumidor. Se sobrava um dinheirinho, já pensava em gastar. Comprar algo novo. Sair para comemorar. Hoje, mesmo sem ter milhões, eu penso como investidor em cada decisão que eu tomo. Tempo é investimento. Como eu uso minhas horas do dia? Estou gastando ou estou plantando algo? Conhecimento é investimento. Todo livro que eu leio, cada curso, cada vídeo com conteúdo de valor é semente. E essas sementes viram resultado lá na frente. Relacionamentos são investimento. Com quem eu ando, converso, aprendo. Estou me conectando com gente que me puxa para cima ou que me mantém preso na mesmice. Pensar como investidor é sempre se perguntar: isso aqui me aproxima ou me afasta do que eu quero viver daqui 5 anos? E o mais interessante, quando você começa a agir assim, o dinheiro começa a chegar. Devagar no começo, claro. Mas com o tempo, você já vai ter a cabeça certa para fazer o dinheiro render e não escorrer. Então, mesmo que hoje você ainda não tenha capital, já começa a pensar como quem vai saber usá-lo com sabedoria quando ele vier. Porque ele vai. E quando chegar, você já vai estar preparado para multiplicar, não só para gastar. Bora trocar o "quando eu tiver dinheiro" por "eu já penso como alguém que sabe fazer dinheiro crescer". Porque no fim, quem planta mentalidade de investidor, colhe liberdade. Capítulo 7. Conexões que criam fortuna. Sabe aquele velho ditado: diga com quem andas e te direi quem és? Pois é, ele faz ainda mais sentido quando o assunto é riqueza. Eu demorei para perceber, mas hoje vejo com total clareza. As pessoas que você escolhe se conectar têm um impacto direto nos seus resultados.
Durante muito tempo, eu tentava fazer tudo sozinho. Achava que era mais seguro, mais rápido, mais garantido. Só que, na real, isso me atrasou pra caramba. Eu ficava travado, com a cabeça fechada, andando em círculos, porque não tinha ninguém por perto para me puxar, para somar, para abrir portas. Foi quando eu comecei a me aproximar de gente com mentalidade diferente. Gente que pensava grande, que tinha sonhos, projetos, visão, que minha vida começou a mudar. Não foi coincidência, foi conexão. E essas conexões foram verdadeiros aceleradores de prosperidade. Nesse capítulo, eu quero abrir contigo esse jogo invisível que os milionários já entenderam há muito tempo. O valor das pessoas certas. Eles sabem que fortuna não se constrói só com dinheiro. Se constrói com rede, com parcerias, com trocas inteligentes. A gente vai conversar sobre como cultivar relacionamentos que elevam, como sair do meio que te segura e como estar perto de quem já vive no nível que você quer alcançar. E não se trata de interesse ou bajulação. Se trata de energia, de frequência, de alinhamento. Porque no fim das contas, quem você escolhe ter por perto pode ser o vento que te empurra, ou a âncora que te prende. Bora mergulhar nesse assunto que pouca gente fala, mas que faz toda a diferença na construção da sua fortuna. Porque sim, gente certa no seu caminho vale mais do que muito dinheiro no bolso. Milionários não andam sozinhos. O valor dos relacionamentos estratégicos. Uma coisa que eu percebi observando os ricos de verdade. Aqueles que constroem e multiplicam fortuna com propósito. É que eles valorizam demais as pessoas certas ao redor. E não é por acaso. Tem um motivo claro. Eles sabem que ninguém cresce sozinho. Durante muito tempo, eu achei que sucesso era sobre fazer tudo por conta própria. Eu me virava, quebrava a cabeça, gastava energia e vivia travado, até entender que os milionários jogam outro jogo. Eles escolhem com muito cuidado quem entra no círculo deles. E não é por ego ou arrogância, é por visão. Relacionamentos estratégicos não são só sobre amizade, são sobre crescimento. É você se conectar com gente que te inspira, que compartilha ideias, que te mostra atalhos reais, que te puxa para cima quando você está quase desistindo. É aquele tipo de troca que não tem preço, mas que pode te render milhões. Os milionários sabem que uma boa conversa pode valer mais do que um ano tentando sozinho. Que uma parceria certa pode acelerar o que você levaria décadas para conquistar. Que uma simples conexão pode abrir portas que dinheiro nenhum conseguiria comprar. E, o mais incrível, eles não esperam por essas conexões. Eles cultivam, vão atrás, criam laços, somam antes de pedir, escutam antes de falar. Eles entendem que gente certa é ativo, e ativo, você já sabe, é o que gera retorno. Então, se você quer pensar como milionário, começa a observar quem está do seu lado. Quem te inspira, quem te desafia, quem te puxa para cima e não para trás, porque no fim das contas, você pode até andar rápido sozinho, mas só chega longe com as pessoas certas ao lado. E isso, meu amigo, é estratégia de gente grande. Conectar por conectar não enriquece. Mas conectar com intenção, sim, você já deve ter ouvido por aí que network é tudo. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi na prática. Networking de verdade não é só colecionar contatos, é gerar valor nas conexões. E quando isso é feito com intenção, o resultado é surreal. Por muito tempo eu achava que fazer networking era só sair adicionando gente nas redes sociais, trocar cartão em evento, bater papo no Instagram. Só que na real, isso é superficial demais. E sinceramente, não me levava para lugar nenhum. Era só barulho. Tudo começou a mudar quando eu entendi o poder do networking intencional. Ou seja, se conectar com pessoas que têm visão, propósito e com quem eu posso trocar algo real.
Não é sobre interesse, é sobre alinhamento. E mais ainda, é sobre entregar antes de pedir. Hoje, toda vez que conheço alguém, eu penso: como eu posso agregar na vida dessa pessoa? Como posso somar, contribuir, ajudar de verdade? E é aí que a mágica acontece. Porque quando você entrega valor, você vira memorável. As pessoas lembram de você, te indicam, te conectam com outras, e do nada, oportunidades começam a surgir onde antes só existia silêncio. A troca de valor é a moeda mais poderosa do networking. Pode ser um conhecimento, uma indicação, uma solução, um apoio. O que importa é a intenção. Porque quando a conexão é genuína, ela dura. E quando ela dura, ela gera frutos. Alguns que você nem imagina. Então, se você quer crescer de verdade, pare de correr atrás de quantidade de contatos e comece a focar na qualidade das relações. Seja intencional, seja útil, seja real. Porque, no fim das contas, não é sobre quem você conhece. É sobre quem te conhece pelo valor que você entrega. E isso, meu amigo, te abre portas que nenhum dinheiro no mundo conseguiria. Milionário não anda só. Ele constrói em rede e vai muito. Mais longe, Manto, durante um bom tempo, eu achava que para dar certo na vida, eu tinha que fazer tudo sozinho. Sabe aquela ideia de que, se quiser bem feito, faça você mesmo? Pois é, eu acreditava nisso com força. Só que depois de muitos tombos, cansaços e projetos travados, eu entendi. Quem tenta vencer sozinho até pode ir rápido, mas nunca vai tão longe. A mente milionária pensa diferente. Ela entende o valor de construir em conjunto, de somar talentos, de se cercar de pessoas que veem o que você não vê, que fazem o que você não faz e que acreditam no mesmo sonho. E vou te falar, isso muda tudo. Hoje, eu vejo que os ricos de verdade não têm medo de dividir, de colaborar, de abrir espaço. Pelo contrário, eles crescem porque constroem redes fortes, redes de valor, de confiança, de troca verdadeira. Eles entendem que o sucesso não precisa ser solitário. Na verdade, quando é em grupo, ele é mais leve, mais rápido e muito mais poderoso. Quer um exemplo real? Aquela ideia que você tem e guarda só para você por medo de alguém roubar? Um milionário compartilha com as pessoas certas, ouve feedback, melhora a ideia e transforma em algo grande, com ajuda. Então, se você quer pensar como gente grande, faz isso aqui. Começa a se abrir para conexões que somam. Valoriza parcerias que te desafiam a crescer. E entende de vez que ninguém constrói um império com as próprias mãos, mas sim com uma equipe forte, uma rede inteligente e uma visão compartilhada. Porque no final, sozinho você até corre, mas junto você voa. Capítulo 8. Reprogramando sua mente. Ferramentas e exercícios. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, é que a mente da gente pode ser treinada como um músculo. E quando a gente entende isso de verdade, fica impossível continuar aceitando uma vida mais ou menos. Porque, olha, tudo muda quando a cabeça muda. Só que aqui vai a real. Não dá para esperar a mudança cair do céu. Reprogramar a mente exige prática, intenção, ação diária. Não adianta só ler livros, assistir vídeos e se empolgar com frases bonitas no Instagram. Isso até inspira, mas não transforma. Nesse capítulo, eu quero te mostrar as ferramentas e os exercícios que eu uso e que realmente funcionam para mudar padrões mentais que estavam me travando. E o melhor, são simples, práticos e você pode começar hoje mesmo, sem depender de ninguém. A gente vai falar de afirmações poderosas, visualizações com emoção, exercícios de autoconsciência e até pequenas rotinas que ajudam a limpar aquela bagunça mental que a gente carrega desde a infância. Porque, no fundo, você não precisa de uma nova vida, você precisa de uma nova mente. E a boa notícia é que isso está nas suas mãos. Ou melhor, dentro da sua cabeça. Então, bora arregaçar as mangas e entrar nessa fase prática,
porque a sua próxima versão começa com as escolhas que você faz agora. E se você reprogramar sua mente, o resto vem no automático. Apaga e escreve de novo. Técnicas simples para reprogramar suas crenças. Se tem uma coisa que mudou meu jogo, de verdade, foi entender que crença não é tatuagem. Dá para mudar. E mais, você não precisa de mágica nem milagre. Precisa de prática, consistência, um pouco de paciência e as ferramentas certas. Por muito tempo, eu carreguei umas ideias bem tortas na cabeça, tipo, dinheiro é difícil, sucesso não é para mim, eu não sou bom o bastante. Essas frases viravam minha trilha sonora mental. E sem perceber, eu estava vivendo no automático, repetindo o mesmo roteiro de sempre. Mas aí, estudando e testando, descobri algumas técnicas que me ajudaram a virar esse jogo. E agora, eu quero te mostrar as que mais funcionaram para mim. A primeira é a escrita. Simples, poderosa e totalmente transformadora. Senta, pega um caderno e escreve as crenças que estão te travando. Depois, reescreve cada uma com a nova verdade que você quer viver. Tipo, não sou bom com dinheiro. Vira, tô aprendendo a dominar minha vida financeira com confiança. Escrever faz seu cérebro acreditar. E quando você faz isso todo dia, vai reprogramando aos poucos e firme. A segunda é a repetição. Pode parecer bobo, mas funciona demais. Escolhe 3 ou 4 frases de poder e repete todos os dias, de manhã e à noite, em voz alta, com energia, com verdade. Tipo, minha mente trabalha a favor da minha prosperidade. Eu mereço viver uma vida abundante. Cada dia estou mais perto do meu propósito. E a terceira técnica é a minha queridinha, visualização. Fecha os olhos por uns 3 a 5 minutinhos por dia e se imagina vivendo a vida que você quer. Sente, vê os detalhes, as cores, o lugar, as pessoas, a sensação. O cérebro não distingue muito bem o que é real do que é imaginado. Então, quanto mais você visualiza, mais ele acredita e age para tornar isso real. O mais legal de tudo isso, você não precisa ser expert, não precisa gastar nada e não precisa esperar a segunda-feira perfeita para começar. É só ir fazer, um pouquinho por dia, e deixar a consistência fazer a mágica acontecer. Porque, no fim das contas, reprogramar suas crenças é como dar um CTRL plus ALT plus DEL na mente e instalar uma nova versão de você mesmo. E essa versão é muito mais próspera, forte e livre. Da primeira à última hora, rotinas simples para ativar sua mente milionária. Deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente a minha forma de viver e pensar. Como você começa e termina o seu dia faz toda a diferença na sua mentalidade e nos seus resultados. Parece exagero? Eu também achava. Mas depois que criei uma rotina mental de manhã e à noite, tudo começou a fluir diferente. Amanhã é o momento de programar sua mente para o sucesso. Logo que eu acordo, antes de pegar no celular, eu paro por uns 5 minutinhos e faço 3 coisinhas que funcionam como um start poderoso no meu dia. Agradeço. Mentalizo ou escrevo 3 coisas pelas quais eu sou grato. Pode ser algo simples, o café quente, a saúde, o teto sobre minha cabeça. Isso já muda o clima interno e ativa a frequência da abundância. Afirmo. Repito minhas afirmações em voz alta ou em pensamento se tiver gente dormindo perto. Tipo, eu sou próspero, confiante e focado. O dinheiro flui para mim com facilidade e propósito. Visualizo. Por uns minutinhos eu fecho os olhos e me vejo vivendo a vida que quero. Sinto como se já estivesse lá. Isso me dá direção, energia e clareza. Agora, vamos falar da rotina da noite. Ela é tão importante quanto a da manhã. Porque enquanto você dorme, seu subconsciente fica processando tudo. Então eu faço questão de cuidar dos últimos pensamentos que eu levo comigo para a cama. Antes de dormir, eu desligo o mundo.
Nada de celular na cara ou TV barulhenta. Crio um clima de paz, coloco uma música tranquila ou fico no silêncio mesmo. Relembro as conquistas do dia. Mesmo que o dia tenha sido difícil, eu penso em pelo menos uma coisa que eu fiz bem. Isso fortalece minha autoestima e me prepara para um amanhã melhor. Reprogramo com intenção. Eu repito mentalmente frases como: minha mente está aberta para riqueza e oportunidades. Enquanto eu durmo, o universo alinha tudo ao meu favor. Essas rotinas não são mágicas, mas têm um efeito mágico com o tempo. Elas me mantêm no eixo, com a cabeça forte e o coração alinhado com meus objetivos. E sabe o que é melhor? Você não precisa de 1 hora por dia, nem de disciplina militar. É só ter consistência, intenção e vontade de se tratar como alguém que já está se tornando milionário. Por dentro. Porque no fim das contas, a forma como você começa e termina o seu dia define como você constrói sua vida, mentaliza. Que vira o ritual diário que me mantém no caminho. Se tem uma coisa que me ajuda a não desviar do meu foco, mesmo nos dias mais bagunçados, é o meu ritual diário de mentalização dos meus objetivos. E olha, pode parecer simples demais para fazer diferença, mas eu juro, isso virou um divisor de águas na minha jornada. Antes, eu acordava no modo aleatório, ia vivendo o dia como dava, reagindo às coisas, apagando incêndio. Só que isso me deixava esgotado e, no fundo, me sentindo perdido. Foi aí que comecei a testar esse ritual de mentalização. E, cara, tudo mudou. Todos os dias, logo cedo ou antes de dormir, eu paro por uns minutinhos e visualizo meus objetivos como se já fossem realidade. Fecho os olhos, respiro fundo e me vejo lá, vivendo aquilo que eu quero conquistar. Sério. Eu sinto a emoção, o lugar, as cores, os detalhes. É tipo assistir a um filme do meu futuro, só que sendo o protagonista. Mas não é só visualizar. Eu também falo meus objetivos, em voz alta, como se já estivessem acontecendo. Tipo assim, eu vivo em abundância, com liberdade financeira e fazendo o que amo todos os dias. Meu negócio cresce com leveza e impacto. Essas frases não são só palavras. Elas reprogramam minha mente, me colocam na frequência certa e me lembram do porquê eu comecei. E quando você começa o dia conectado com seus objetivos, suas decisões mudam, suas ações ganham direção. Você para de se sabotar. Esse ritual virou meu momento sagrado. Não importa se estou com pressa ou se o dia está puxado. Eu sempre tiro esses minutinhos para me lembrar de onde eu quero chegar e principalmente quem eu estou me tornando no processo. Então, se você ainda não tem esse hábito, começa hoje. Não precisa de nada elaborado. Só você, sua mente, sua visão e sua intenção. Porque no fim das contas, quem mentaliza com verdade, realiza com poder. Capítulo 9. Riqueza em movimento. Ações que alimentam a mente rica. Não adianta nada só pensar bonito, sonhar alto e repetir afirmações se você não entra em ação. Eu precisei entender na prática que mentalidade rica não vive parada. Ela se move, ela cria, ela se alimenta de atitudes, mesmo que pequenas, que te puxam para frente todo santo dia. Durante muito tempo, eu achava que era só mudar a cabeça e pronto, o dinheiro ia bater na porta. Mas não é assim que funciona. Pensamento sem ação é só intenção perdida no vento. O que faz a mente rica crescer de verdade são ações consistentes, conscientes e alinhadas com o que você quer viver. Esse capítulo aqui é um convite direto para sair da teoria. Bora colocar a roda para girar? Porque, olha, riqueza gosta de movimento, gosta de decisões, de atitudes simples feitas com propósito, de compromissos cumpridos com você mesmo. E o mais incrível, não precisa começar grande. Um hábito, uma escolha, uma mudança de rota já começam a transformar o jogo. O segredo não está no tamanho da ação,
mas na constância dela. Então se prepara, porque agora a gente vai mergulhar em ações práticas que alimentam sua mentalidade milionária e colocam sua energia no fluxo da prosperidade. Bora ativar a mente e o corpo também, porque quem age atrai, quem se movimenta transforma. Pensar. Não enche conta bancária. A mente milionária age. Por muitos anos eu vivi no mundo das ideias. Sério. Tinha plano para tudo, vontade de mudar, sonho de crescer. Eu anotava, desenhava, imaginava 1000 possibilidades. Mas na hora de agir mesmo, travava. E quando começava alguma coisa, bastava a primeira dificuldade para eu desistir. E foi assim que eu fiquei. Anos e anos rodando em círculos, sempre com a sensação de que uma hora ia, mas nunca ia. Até que um dia eu encarei a verdade. Não adianta só pensar. A mente milionária entra em ação. E ponto final. Foi só quando eu decidi levantar da cadeira, botar a mão na massa e me comprometer de verdade que as coisas começaram a virar. E olha, não foi fazendo coisas gigantes, não. Foi fazendo o básico bem feito. Foi fazendo todo dia mesmo sem vontade. Foi errando, acertando, aprendendo e continuando. Pensar é o começo, claro. Mas é só isso. O começo. A diferença entre quem só sonha e quem realiza está na ação. Está em sair da teoria e colocar o corpo para acompanhar a mente. Está em agir mesmo com medo. Mesmo sem garantia. Mesmo sem saber tudo. Hoje eu olho para trás e vejo que as ideias só florescem quando são plantadas com atitude. E que a mente milionária não espera o momento perfeito. Ela cria movimento. Então, se você está cheio de planos aí na cabeça, eu te digo com carinho e firmeza, começa com o que você tem. Faz mesmo sem sentir que está pronto. E quando der vontade de parar, lembra por que você começou. Porque no fim das contas, não é quem pensa mais que vence. É quem faz mais com o que já tem. Passinhos de formiga, resultados de gigante. Tem. Uma coisa que eu aprendi na marra. Não são os grandes gestos que mudam o jogo, e sim as pequenas ações feitas com intenção. Sabe aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é, na vida real, principalmente quando o assunto é prosperidade, ele faz todo sentido. Durante muito tempo, eu achava que para conquistar algo grande, eu precisava de um plano mirabolante, revolucionário, algo tipo um golpe de sorte. Só que a realidade me mostrou outra coisa. O segredo está nas coisinhas pequenas que a gente faz todos os dias, só que alinhadas com um objetivo gigante, tipo acordar cedo mesmo com preguiça, estudar mesmo sem ninguém cobrando, postar conteúdo, mesmo quando ninguém curte, economizar mesmo com pouca grana, manter o foco mesmo quando dá vontade de largar tudo. Parece pouco? Parece. Mas no fim, é isso que faz diferença de verdade. A cada ação simples, você está mandando um recado e para o universo e para sua mente. Eu estou comprometido com essa meta. E aí acontece uma mágica. Essas ações viram hábitos e os hábitos moldam seu destino. Não importa o tamanho do seu sonho, importa o que você está fazendo agora, nessa terça-feira qualquer, num fim de tarde sem glamour, para chegar lá. Porque quando você age em harmonia com o que deseja, o caminho se abre. Então, bora parar de menosprezar os pequenos passos. Eles podem até parecer lentos, mas quando tem direção... Ah, meu amigo, eles te levam mais longe do que qualquer atalho. Grandes metas se constroem com pequenas escolhas, uma de cada vez. Todos os dias, devagar e sempre. O ritmo que constrói riqueza. Se tem uma coisa que eu aprendi, depois de muitos tombos e recomeços, é que o segredo não está em correr feito louco, está em não parar. Simples assim. Muita gente se ilude achando que para vencer tem que ser o mais rápido. Mas adivinha, não é quem começa correndo que chega mais longe, é quem continua caminhando.
Eu já tentei acelerar o processo 1000 vezes. Queria resultado rápido, atalho fácil, fórmula mágica. Só que toda vez que tentava queimar etapas, dava ruim. E sabe por quê? Porque eu não estava construindo base. Estava pulando os tijolos essenciais. Com o tempo, entendi que consistência é rei. É ela que vai te levar do ponto A ao ponto B, mesmo que leve mais tempo, mesmo que pareça devagar. Porque quando você repete, insiste, melhora aos poucos, você vai se fortalecendo, vai criando estrutura, vai ganhando força de verdade. Olha só os milionários de verdade. Eles não apostam na velocidade, apostam na constância. Fazem o simples todos os dias. Repetem, ajustam, continuam. Porque eles sabem, o jogo não se ganha num dia de sorte, se ganha com vários dias de disciplina. Então, se você está aí se comparando com quem chegou antes, respira fundo. Foca no seu passo. E lembra, melhor ir devagar no caminho certo do que correr para lugar nenhum. No final das contas, não é sobre quem vai mais rápido, é sobre quem não para. Capítulo 10. O legado começa agora. Sabe aquele momento em que você para, respira fundo e pensa: tá, e agora? O que eu quero deixar para o mundo? Pois é, chegou a hora de falar sobre legado. Mas calma, não estou falando de herança no sentido tradicional, tipo deixar uma casa ou uma grana no banco. Estou falando de algo muito mais profundo, poderoso e transformador. O impacto que você gera com suas atitudes, com sua história, com o que você constrói todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. A real é que todo mundo deixa um legado. A diferença está no tipo de marca que você vai deixar. Vai ser uma pegada rasa ou uma trilha firme que inspira outras pessoas a caminharem também? Eu, por exemplo, levei um tempão para entender isso. Ficava obcecado só com o ganhar mais, o atingir metas, o faturar alto. Mas teve um dia que caiu a ficha, e se tudo isso for só o começo? E se a verdadeira riqueza for aquilo que permanece mesmo depois que a gente vai embora? E aí, meu amigo, a chave virou. Esse capítulo é um convite, um chamado, um despertar. Porque você não precisa esperar ter milhões na conta para começar a construir seu legado. Dá para começar agora, com o que você tem, do jeito que você tá. Com cada escolha, cada passo, cada valor que você planta no mundo. Acredite, seu legado começa nas pequenas decisões que você toma hoje. E o melhor de tudo, ele não depende de aprovação de ninguém, só de você. Bora deixar uma marca que faz sentido de verdade? Então vamos junto, porque a partir daqui, você não está só buscando riqueza, está criando história. Muito além dos dígitos, a fortuna que o dinheiro não compra. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada toda em busca de uma vida próspera, foi o seguinte: dinheiro é importante, mas ele não é tudo. Sério mesmo. Pode parecer papo clichê no começo, mas a real é que tem gente milionária de grana e falida de propósito. No início, eu achava que enriquecer era só acumular. Queria ver números subindo na conta, fazer lançamentos de sucesso, bater metas e mostrar para todo mundo que eu tinha vencido na vida. Mas sabe o que aconteceu? Quanto mais eu ganhava, mais eu percebia que faltava algo. Algo que o dinheiro não podia preencher. Foi aí que entendi que a verdadeira fortuna não é só dinheiro, mas o que você constrói além dele. E isso inclui relacionamentos verdadeiros, liberdade de tempo, saúde emocional, paz para dormir tranquilo e um propósito que te faça levantar da cama com brilho nos olhos. Dinheiro compra conforto, sim. Mas ele não compra conexão, significado, nem o impacto que você gera na vida das pessoas. Isso vem de dentro, vem das escolhas conscientes, do valor que você entrega, das sementes que você planta no mundo. Quer saber o que é riqueza de verdade? É poder usar o dinheiro como ferramenta e não como muleta.
É crescer financeiramente sem perder sua essência. É evoluir sem se esquecer de onde veio. É construir algo que continue mesmo quando você não estiver mais aqui. Então, se você me perguntar hoje o que é ser rico de verdade, eu vou te dizer sem piscar. É viver uma vida que faz sentido. Uma vida onde você não só tem, mas é. Onde você não só recebe, mas compartilha. E se você está nessa busca também, fica firme. Porque quando o propósito entra na jogada, a prosperidade deixa de ser só um número e vira uma missão. Bora construir uma fortuna que não cabe só no bolso, mas que transborda no coração. O rastro brilhante das mentes milionárias. Você. Já parou para pensar o que uma mente milionária realmente deixa para o mundo? Não estou falando só de grana, patrimônio ou prédios com o nome estampado. Estou falando de legado, de marcas invisíveis que continuam fazendo diferença mesmo depois que a pessoa já se foi. Porque, olha, os verdadeiros milionários não constroem só contas bancárias, eles constroem pontes. Pontes que conectam ideias, pessoas, soluções, oportunidades. Eles não passam pela vida em branco, deixam pegadas que viram caminho para quem vem depois. Eu percebi isso quando comecei a estudar os grandes nomes que mudaram o jogo. Gente que compartilhou conhecimento, criou ferramentas, abriu portas, inspirou movimentos inteiros. E sabe o que é mais louco? Muitos deles começaram com pouco, mas tinham uma coisa em comum: uma mentalidade voltada para contribuição. É como se eles pensassem assim: ok, eu conquistei, agora como eu posso multiplicar isso no mundo? E aí pronto, o jogo muda. As mentes milionárias deixam inspiração, impacto e transformação. Elas plantam sementes que florescem em forma de negócios, livros, ideias, projetos sociais, mentorias, histórias de superação e atitudes que fazem o mundo girar um pouco melhor. E o mais lindo é que todo mundo pode deixar algo, mesmo que ainda não tenha milhões no bolso. O que importa mesmo é a intenção. É o que você faz com o que tem. É como você escolhe viver. Então, se você sonha em ser milionário, já começa pensando assim: o que você quer deixar quando tudo acabar? Qual vai ser a sua assinatura? No mundo, porque no fim das contas, o valor real não está no que você acumula, mas no que você espalha. E as mentes milionárias, essas sabem disso muito bem. E aí, você está mesmo pronto para pensar e viver como um milionário? Olha, essa pergunta parece simples, né? Mas ela tem um poder danado de sacudir a mente. Porque viver como um milionário não tem só a ver com carrão, viagens de luxo ou conta cheia de zeros. Tem a ver com uma mudança interna, com um jeito diferente de ver o mundo, de agir e até de se relacionar com o dinheiro e com você mesmo. Eu te pergunto isso porque eu também já me fiz essa pergunta. E confesso, no começo, minha resposta foi meio mais ou menos. Eu queria os resultados, claro, mas será que eu estava disposto a encarar o processo? A abrir mão de desculpas, de hábitos sabotadores, de distrações disfarçadas de prazer? Pensar como milionário é assumir o volante da própria vida. É parar de terceirizar a culpa, parar de esperar cair do céu. É ter clareza do que quer, fazer escolhas conscientes, dizer não para aquilo que te tira do foco e sim para aquilo que parece difícil, mas te leva para frente. E viver como milionário. André, é viver com propósito, com responsabilidade, com coragem de investir em si mesmo. É acordar todo dia com sede de construir, de crescer, de contribuir. Então me diz: você está pronto para sair do piloto automático e assumir a direção da sua fortuna? Está pronto para alinhar pensamento, sentimento e ação? Porque é aí que mora o segredo. Não é sobre sorte, é sobre postura, consistência e mentalidade. Se a sua resposta for sim, então se prepara. Porque o universo adora gente decidida. E quando você muda por dentro, o lado de fora começa a se transformar também. Bora nessa?
Porque o mundo não precisa de mais gente rica só de bolso. Ele precisa de gente milionária de mente, de atitude e de impacto. E talvez esse alguém seja você. Conclusão: milionário por dentro, milionário por fora. Se você chegou até aqui, já deu para perceber que ser milionário vai muito além da conta bancária, né? Não é só sobre números, grana ou bens materiais. É sobre mentalidade, escolhas e postura de vida. É sobre plantar ideias ricas para colher resultados grandiosos. E o mais louco disso tudo é que a verdadeira virada acontece aqui dentro, na mente, onde ninguém vê, mas onde tudo começa. Eu sei bem o que é querer mudar de vida e se sentir travado. Já passei por isso. Ficava tentando 1000 fórmulas mágicas, mas esquecia da principal: a forma de pensar. Foi só quando entendi que eu precisava primeiro ser milionário por dentro, que as coisas começaram a andar do lado de fora também. E sabe o que é mais incrível? Isso está disponível para todo mundo, inclusive para você. Sim, você aí que talvez tenha duvidado, que já pensou em desistir ou que achava que isso era coisa para poucos. A mente milionária é treinável, é construída, é cultivada dia após dia. Se você nutrir seus pensamentos com propósito, alimentar suas decisões com coragem e regar suas ações com consistência, não tem como o universo não te responder. Milhões não nascem no bolso, nascem na mente. Então, o que eu te deixo aqui é um convite simples, direto e poderoso. Continue essa jornada. Fortaleça sua mente. Alinhe seus passos com seus sonhos. E lembre-se, quando você é milionário por dentro, o resto é só questão de tempo. Bora criar essa realidade juntos? Porque agora você já sabe o caminho e o mundo está esperando ver o que você vai construir. Resumo milionário: as ideias-chave que valem ouro. Tá preparado para dar aquela última olhada antes de sair para conquistar o mundo? Bora recapitular tudo o que realmente importa para ativar de vez essa sua mente milionária. Primeiro de tudo, a gente viu que a riqueza começa na mente. Nada acontece por fora se não for construído por dentro primeiro. Pensamento gera sentimento, que vira atitude, que vira resultado. Simples assim. Depois, falamos sobre clareza. Milionário de verdade não anda perdido por aí. Eles sabem para onde estão indo. E tem um mapa bem claro nas mãos. Metas definidas, visão de longo prazo e ação. Todo santo dia. Entramos também na parte do foco. E olha, esse foi um tapa carinhoso. Aprender a dizer não às distrações foi uma das viradas de chave que mais me fez crescer. Rolês aleatórios? Já atrasei muito minha vida com isso. Hoje meu tempo vale mais que ouro. E não dá para esquecer da coragem. As maiores mudanças aconteceram quando eu decidi agir, mesmo com medo. Decisão ousada com responsabilidade é marca registrada de quem prospera. Falamos também de persistência. Porque sim, o sucesso vai testar sua paciência. Mas se você continuar mesmo ouvindo não, uma hora a porta abre, porque quem insiste, conquista. Exploramos os hábitos invisíveis, a rotina mental dos milionários, os rituais de visualização e afirmação, e, claro, o poder das ações pequenas, alinhadas com metas grandes. É isso que transforma ideias em realidade. A gente mergulhou fundo também no mundo das conexões, entendendo que sozinho dá para ir rápido, mas em rede se vai longe. E mais, quem compartilha valor, atrai valor. Finalizamos com um dos segredos mais subestimados: consistência. Não adianta correr e parar. É melhor ir devagar, mas nunca parar. Riqueza é construção, não explosão. E por último, mas não menos importante, ficou a pergunta no ar: você está pronto para viver como um milionário, começando de dentro para fora? Se tiver, esse livro não termina aqui. Ele só começou. Pensar. Como milionário, uma escolha que se renova todo dia. Se tem uma coisa que ficou clara até aqui, é que pensar como um milionário não é um dom místico nem coisa de outro mundo. É uma escolha.
Simples assim, uma escolha que a gente faz todo santo dia, antes mesmo de levantar da cama. E sabe o que é mais louco? Quanto mais a gente escolhe, mais natural isso se torna. Tipo escovar os dentes, sabe? Vira hábito, vira identidade. Ao longo dessa jornada, a gente passou por ideias que valem ouro. Começamos entendendo que tudo nasce na mente. Os resultados que você vê por fora são só o reflexo do que está rolando aí dentro. A diferença entre quem vive no piloto automático e quem constrói fortuna está no jeito de pensar, sentir e agir. Falamos de visão de longo prazo, de consistência que vence a pressa, de ações pequenas, mas alinhadas com grandes sonhos. A gente viu que não adianta só sonhar, tem que agir. E não é qualquer ação, é ação inteligente, estratégica, com coragem e consciência. Também mergulhamos em ferramentas que parecem simples, mas são poderosas. Afirmações, visualizações, autoconhecimento. Tudo isso ajuda a programar sua mente para a riqueza. E cara, quando a mente está no modo certo, o mundo começa a conspirar a favor. As oportunidades aparecem, as pessoas certas cruzam o caminho. E claro, a gente não podia esquecer do poder das conexões. Milionários pensam em rede. Eles entendem que ninguém chega longe sozinho. Valor compartilhado é valor multiplicado. Relacionamento certo pode acelerar anos de caminhada. Agora que você relembrou tudo isso, fica o convite mais importante desse livro. Não guarde esse conteúdo só na cabeça. Leva para o coração. Leva para o seu dia a dia. Não é sobre saber. É sobre escolher. E escolher, de novo, e de novo, porque pensar como milionário não é um dom, é uma escolha diária. Então, qual vai ser a sua escolha amanhã de manhã?